Queridos ouvintes, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que toda depressão ela tem a origem de um pecado ou a influência maligna? É possível uma pessoa cristã muito fiel a Deus passar por esses momentos de depressão? Ou será que toda depressão ela tem uma origem psicológica, uma origem espiritual? Ou será que toda depressão ela tem origem de um pecado? Você sabia que uma pessoa que é muito fiel a Deus, um homem ou uma mulher fiel a Deus, ela pode passar por esses momentos também? Será que realmente isso pode acontecer? Querido, se você for observar no livro dos Salmos 6, no versículo 1 em diante, você vai ver como o salmista também passou por essa situação. No versículo 2 ele diz: Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. O salmista Davi se encontra triste, os seus ossos se encontram-se abalados, seus ossos. E ele diz: o meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Ele se sentia-se angustiado, perturbado e deprimido. E no versículo 5, se você for observar, ele tem até medo de morrer. Diz aqui o versículo 5: pois na morte não há lembrança de ti, na sepultura quem te dará louvor? Em outras palavras, ele dizia: Senhor, se eu morrer, como é que eu posso louvar ao Senhor? Sabe, queridos ouvintes, isso nos mostra e nos faz compreendermos e entendermos que até mesmo uma pessoa que é muito fiel a Deus, sincera com Deus, ela poderá também passar por esses momentos de depressão. Até porque a nossa debilidade física é um problema muito angustiante. E às vezes as nossas personalidades permitem com que muitas das vezes viemos passar por essa situação. É necessário nos entendermos e compreendermos, ao contrário de que muitas pessoas possam imaginar. Nem toda depressão ela tem a origem de um pecado, ou até mesmo uma influência maligna. Há problemas que têm origem psicológicas e precisam de aconselhamento. E há problema físico que também precisa de um tratamento adequado. Como cristão, devemos realmente confiar em Deus e saber que Deus ele pode curar, independentemente de que seja a depressão. Mas também como cristão, nós nunca devemos faltarmos com sabedoria. E é isso que tem acontecido no meio de muitas pessoas. Não tem agido com sabedoria. Às vezes a pessoa está passando por um problema psicológico e precisa de um aconselhamento, e ela ali começa a fazer uma oração expulsando-se um demônio que muitas das vezes nem existe naquela pessoa. E às vezes o problema é simplesmente um aconselhamento. Você conversar com ela, o problema é psicológico. É claro que Deus ele pode curar, independentemente seja ele psicológico, espiritual ou não, Deus ele pode curar. Mas tem certo tipo de coisas que você precisa orientar a pessoa também. Uma sexta-feira, uma pessoa subiu em cima de um público, bateu a mão no peito e disse que ele nunca tinha passado por esse problema. E que todas as pessoas que já enfrentou ou que está enfrentando esse tipo de problema é a origem de um pecado ou é a influência maligna. Porque um homem fiel a Deus, assim dizia essa pessoa, e uma mulher fiel a Deus jamais passará por esse tipo de situação. Queridos ouvintes, são pessoas que muitas das vezes não compreendem a palavra de Deus. Não entende-se a Bíblia. Sabe, o salmista Davi, em alguns pontos, ele se encontrava assim deprimido.
Isso nos faz compreendermos, como cristãos que somos, que nós não estamos livres dessa situação. E como cristão devemos ter muita sabedoria para saber lidar com estas coisas. Mas muitos não têm tido esta sabedoria. Acha que muitas das vezes o problema é a origem de um pecado. Origem espiritual. Acha que isso é porque a pessoa cometeu um tipo de pecado e ela está passando por isso. Possa ser que sim, mas possa ser que não. Então nós temos que procurar entender o lado da pessoa. Ver o que está se passando. Uma certa feita, eu conversei com a pessoa falou para mim, olha, passei mais de 10 anos com problema de depressão. Eu estava conversando com essa pessoa e ela disse, olha, se eu tivesse ouvido essa palavra há uns 10 anos atrás, eu não teria passado pelo que eu passei. Sabe, queridos ouvintes, seja sábio, peça a Deus sabedoria, para que você possa aconselhar as pessoas, orientar as pessoas. Mas muitas das vezes, as pessoas acham que elas não têm inteligência para chegar e conversar com a pessoa. Somente um psicólogo tem a inteligência de conversar com a pessoa e orientá-lo, a pessoa a voltar à vida normal. Eu costumo dizer para uma pessoa que o verdadeiro conselheiro, muitas das vezes não é aquele que fala bem, que expressa bem, ou que sabe explicar a você como você deve sair de uma certa situação, mas sim aquele que muitas das vezes passou por uma determinada situação e venceu. Mas as pessoas falam, não, mas eu não tenho capacidade para isso. Às vezes as pessoas chegam para você, mas você não tem capacidade de orientar alguém. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Nunca desonra a sua inteligência por você sentir inferior-se a alguém. Porque quem te dá inteligência para você conversar com as pessoas que estão passando por determinada situação é Deus. É Deus. É Deus que te dá inteligência para você entender a pessoa, para você conversar com a pessoa, orientá-lo a pessoa. É Deus que te dá essa sabedoria. Que assim Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.